Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e falo aqui do Criadouro Carioca, o seu estúdio no Rio de Janeiro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre lentes, mais especificamente sobre as teleobjetivas. O título do vídeo já dá uma pista do que a gente vai falar. E eu estou aqui tentando simular exatamente o que acontece na sua câmera. Tem uma cena que está acontecendo aqui na frente da sua câmera, que nesse caso está sendo forçosamente obrigada a passar por uma lente. A gente já está no interior da câmera. Ela passa pela lente que está aqui desse projetor. A lente tem a propriedade de convergir os raios luminosos num único ponto só. Esse único ponto aqui determina um plano de foco, que no caso das DSLRs, que são essas câmeras que você está usando, tanto faz se é APS-C, sensor cropado ou sensor full frame, esse plano de foco ele é sempre paralelo ao teu sensor. Se eu chego aqui no anel de foco da lente e mexo, eu faço com que esse plano de foco aqui se locomova, que se mexa, que se desloque pelo espaço, e quando eu consigo que ele fique exatamente em cima do plano do sensor, a minha imagem está em foco. Então a nossa lente tem um anel de foco que eu fico girando para frente e para trás. Esse plano de imagem em foco fica se deslocando. Quando ele coincide com a posição do sensor, a imagem está em foco dentro da sua câmera. Aqui eu estou dentro da câmera. Esse quadro aqui é um sensor, ou um filme, ou um sensor, tal, tanto faz. Não importa se você está com uma full frame, uma APS-C, ou até uma micro 4/3, não tem muita importância. Eu acho que você já reparou que a gente tem muita objetiva nesse universo do 35mm, né? O pequeno formato, a gente tem o grande formato, o médio formato e o pequeno formato, tradicionalmente conhecido como 35mm, por causa da bitola do filme que foi usado. Se a tua câmera tem um sensor full frame, ela vai ter 24mm por 36mm. Essas dimensões se equiparam às dimensões do fotograma do nosso filme antigo, desse filme que você comprava na banca de jornal ou em lojas de filme. Se a sua câmera é um sensor cropado, ela vai ter um sensor que é 50% desse tamanho daqui, no caso das Nikons, ou 60% desse tamanho daqui, no caso das Canons. Se você passa para um médio formato ou para um grande formato, o tamanho desse retângulo aqui, ou desse quadrado também, vai aumentando. Eu acho que você já aprendeu isso no curso básico. Uma forma única que vai determinar que tipo de objetivo que você está usando é dada pela diagonal do teu sensor. Objetivas com distâncias focais abaixo da diagonal, você entra no universo das grandes angulares, e objetivas com a distância focal acima da diagonal, você está nas teleobjetivas. Se a tua objetiva tem uma distância focal que se equipara à diagonal do teu sensor, você está com uma objetiva normal. É a partir dela que você determina que objetivo que você está usando. Eu acho que já deu para perceber que a normal vai depender exclusivamente do tamanho do teu sensor. Um full frame vai estar por volta de uns 44mm, 45mm, por isso que se chama que é aproximada a 50mm é a normal do sensor full frame, e no sensor 35mm mais ou menos a diagonal de 35mm vai virar a tua normal. Num celular que tem um sensor muito menorzinho, a normal vai ser um valor muito mais baixo, e numa médio formato vai ser 90, 100 e grande formato maiores distâncias ainda. Então só para você também não se esquecer, a distância focal é a distância em milímetros do eixo nodal da sua lente até o plano do teu sensor. Se você olhar em cima, no topo da sua câmera, tem um círculozinho com um rasgo no meio. Se você pudesse passar um laser ali e abrir a tua câmera, seria ali que o teu sensor estaria passando. Então a distância daqui do eixo da lente até o plano onde está o seu sensor é chamado de distância focal, é dada em milímetros. Nesse caso aqui eu estou assumindo que eu estou com uma câmera full frame, então a minha diagonal vai ter 44mm, 50mm, vamos arredondar, e essa distância que eu tenho aqui, ó, do eixo da minha lente até aqui o plano onde está a imagem foi projetada, tem mais ou menos 1,10 m. Então eu já estou no mundo das teleobjetivas. Eu estou com uma 105mm, vamos arredondar. Só que essa minha objetiva é uma objetiva zoom. Mexendo no anel de zoom, eu consigo aumentar ou diminuir a distância focal. E lembre-se que o tamanho do sensor, ele é fixo, né? 24/36, ele não vai mudar nunca, ele permanece inalterado, qualquer que seja a distância focal que eu use. Eu queria que você observasse agora o que acontece quando eu aumento a minha distância focal. Quando eu pego o meu zoom, uma 70-200, por exemplo, e saio de 70 para 200mm. O que eu faço é, eu aumento a distância entre a imagem, eu estou arredondando, claro, mas você viu, conforme eu fui aumentando a distância focal, aumentando a distância entre o eixo da lente e o meu sensor,
a imagem foi aumentando aqui atrás também. O tamanho da imagem sofreu uma magnificação, sofreu um aumento de tamanho, um aumento físico. É exatamente isso que acontece dentro da sua câmera. Você dá o zoom na lente, a imagem aumenta de tamanho lá dentro da sua câmera, porém o sensor não aumenta de tamanho. Ele não consegue acompanhar a evolução da imagem e dessa vez pegando um tamanho muito menor da imagem original, dando a impressão que essa imagem está se aproximando. Três coisas acontecem quando você aumenta a distância focal de uma lente. Na verdade, quatro coisas, uma está diretamente relacionada com a outra. A primeira eu acho que você já percebeu, quando você passa de uma 50mm para uma 85mm, há um aumento da distância mínima de foco. Isso significa que você vai ter que se afastar mais do motivo que você está fotografando para alcançar o foco. A segunda é uma diminuição do ângulo de visão da lente. Uma 50mm vê um ângulo mais aberto do que um 85mm. Esse é o grande motivo que as escolas, os professores e tal, sugerem que você utilize uma teleobjetiva para fazer um retrato. Não vai ficar com um fundo tão grande quanto esse daqui, você vai pegar apenas um pequeno trecho do fundo, fazendo com que qualquer fundo que você tenha disponível ali sirva para ilustrar a tua foto. Isso também não significa dizer que você só pode usar uma teleobjetiva para fazer um retrato. Na verdade, se você olhar esse retrato agora do Jackson Antunes, foi feito com uma 28mm, eu tô colado em cima dele. A ideia era realmente dar essa distorção. O vídeo vai aparecer aqui, ó, que mostra os bastidores dessa foto. E a terceira e a quarta coisa que estão diretamente relacionadas é que quando você aumenta a distância focal de uma lente, quando você sai de uma 50mm, vai para uma 85, ou então pega a tua 70 e joga para 200mm, o que está acontecendo é que conforme a distância focal vai aumentando, a imagem projetada em cima do sensor vai aumentando. Há uma magnificação no tamanho da imagem, um aumento no tamanho da imagem projetada. Esse aumento acarreta diretamente uma perda da profundidade de campo. Uma 50mm vai ter 4 vezes mais profundidade de campo que uma 200mm, por exemplo. Como a imagem projetada está aumentando conforme você aumenta a distância focal, o teu sensor permanece com um tamanho inalterado. Ele não consegue pegar agora essa imagem toda, ele só consegue pegar um novo trecho da imagem, fazendo com que ela passe a sensação de que ela está se aproximando da lente, quando na verdade ela só está aumentando em relação ao teu sensor. Isso é um truque, é um efeito, uma ilusão que nós, fotógrafos, mágicos, militantes, fazemos para entreter a nossa audiência. Mas o que não pode acontecer é o mágico ser enganado pela cartola, o ilusionista ser um ilusionado. Nunca existiu, não há e jamais haverá achatamento de plano. Até porque, se existe uma coisa que obteve sucesso em ser achatado nesse universo, foi exatamente a ideia de plano. Ele já é achatado. A noção matemática de plano não tem espessura. Você me dá 3 pontos e eu te entrego um plano. Quem define uma teleobjetiva como aquela lente que consegue achatar os planos, não tem a menor ideia de qual o motivo de você usar uma teleobjetiva. Você usa a teleobjetiva para ampliar a imagem e não para achatar planos. E não é porque eu quero ou porque eu acho legal e tal. É porque a matemática, a lei da ótica que comanda, que te permite calcular o tamanho da imagem projetada em cima do sensor, não diz absolutamente nada sobre achatamento de planos. Eu não tenho ideia por que as pessoas falam sobre isso. Eu acredito que seria normal isso acontecer quando você tinha ainda a fotografia de filme e isso não era tão evidente assim. Mas agora na digital, onde você pode dar um zoom, fingir que está aumentando a distância focal no LCD da sua câmera, onde você pega a imagem original e vai aumentando, e você vê um novo corte e as relações entre os planos permanecem inalteradas, ou se você faz a mesma coisa no seu computador, no Lightroom ou no Photoshop, quando você dá zoom e a imagem vai aumentando e o monitor só pega um novo trecho da imagem, como é que você não percebeu que a imagem permanece inalterada? Ou outra, o que é mais louco ainda, você vai ver escolas, professores e fotógrafos, principalmente fotógrafos de casamento, que vão lançar dicas, posts ou vídeos aqui no YouTube 100%
90% dos vídeos comentam, afirmam e ensinam que uma teleobjetiva achata planos. Isso não existe. O mais curioso é que essas imagens que provam que a teleobjetiva achata planos, o cara coloca ali uma 50mm, aí fala assim, olha, aqui tá o casal fulano de tal e tal, não sei o quê, olha a relação entre os planos, como é que estão e tal. Ele fala assim, olha, eu comprei uma teleobjetiva, agora uma 85, uma 135mm e tal, e olha como é que os planos achataram. Eles não achataram. Se você pegar uma 50mm e cortar no novo plano que uma 135mm vai entregar, eles são rigorosamente iguais. Rigorosamente iguais. A única diferença é que para 135mm você tem um desfoque maior lá no fundo. Só. Mas se você pegar nesses mesmos posts que as pessoas colocam isso, se você pegar essa foto, recortar e comparar com a outra foto, elas são rigorosamente iguais. O mais louco é que enquanto esse vídeo aqui está sendo gravado, o canal aqui deve ter uns 5.500 pessoas. Já aconteceu com você? Ou você conhece alguém que investiu, trabalhou loucamente, suou absurdamente para sair de uma lente e ir para uma teleobjetiva porque queria achatar os planos? Ele compra a teleobjetiva, vê a imagem mais próxima, né, maior, e realmente acha que houve o achatamento. Para você ver como o truque é muito bem feito pela gente. Mas a gente, fotógrafo, não pode acreditar que a imagem está sendo achatada. Senão você usaria um telescópio e o astro te atropelaria, eu olharia para a lua e bah, a lua bateria na minha cara. Isso é impossível, isso é impossível. E de novo, eu já falei aqui, isso é reflexo direto dessa busca insana por uma educação fotográfica gratuita feita por youtubers e não por fotógrafos. Gente que nunca fotografou, que vive dando dicas de fotografia. E você não vai evoluir na fotografia através de dicas. Na hora que você estiver fotografando, na hora que o bicho estiver pegando, na hora que a pedreira estiver estourando, você não vai ter dicas. Você vai ter que ter uma sólida base para poder usar e resolver o problema que você está querendo. Ninguém evolui em nenhuma área humana, ainda mais uma área criativa, com pequenas dicas do que está sendo feito. Eu não sei como é que você se satisfaz com apenas dicas. Elas deveriam ser suficientes para fazer com que você mergulhasse no assunto e não se desse satisfeito por aquele pequeno pedaço de assunto que está sendo entregue. Tem muito mais para ser falado do que apenas um achatamento de planos. Lembrando, nunca houve, não há e jamais haverá achatamentos de planos. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre fotografia ou iluminação, mande um e-mail para cá, renatorochamiranda@gmail.com, ou me procure nas mídias sociais, Renato Rocha Miranda, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu tenho um grupo de fotografia no Facebook, aqui do estúdio, chama Criador Carioca, basta pedir para entrar que eu coloco vocês lá, já deve ter umas 1000 pessoas, e a partir de março agora, muita gente está me pedindo isso, estou me preparando aqui para conseguir fazer isso, aulas ao vivo, direto aqui do Criadouro, de fotografia, introdução à fotografia, é o curso Princípia, que eu dou aqui normalmente, e o curso Altas Luzes, Densas Sombras, para a gente falar sobre iluminação, utilizando os flashes portáteis para guiar você sobre o comportamento da luz. Qualquer luz, tanto faz se você vai querer usar o flash ou não, mas vai controlar a luz natural, a luz de estúdio, LED, luz contínua, qualquer coisa relacionada à iluminação. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa um comentário, deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Boa luz e boa sorte!